Você já viajou de trem? Símbolo de modernidade, os primeiros trens começaram a circular em 1830 na Inglaterra. No Brasil, a novidade chegou em 1854. Neste programa, nós vamos contar a história do trem em Campina Grande e vocês vão conhecer os motivos que trouxeram o trem até a cidade, as implicações políticas, econômicas da chegada do trem e, claro, os personagens que fizeram parte desta história. Aperte os cintos e vamos embarcar nessa viagem. História da nossa terra, essa que fascina, que é a chegada do trem à nossa querida Campina. Foi por esses trilhos que em 2 de outubro de 1907 chegou o primeiro trem à cidade de Campina Grande. A máquina inglesa de número 3 de Green West chegou trazendo progresso e desenvolvimento para a cidade. Campina Grande parou para receber o trem. A locomotiva pioneira chegou com 3 horas de atraso. Um dos responsáveis pela chegada do trem foi o Cristiano Lauritzen, um dinamarquês que governou a cidade durante 19 anos. Ele se empenhou para que o ramal que partia de Itabaiana fosse até Campina Grande. A chegada do trem dinamizou o comércio do algodão que saía diretamente da cidade para o porto do Recife, na época, o mais importante da região. Com a expansão do trem, surgiu a necessidade de construir uma nova estação ferroviária. A construção da Estação Nova aqui no bairro Centenário começou em 1957, quando se comemorava os 50 anos da chegada do trem aqui em Campina Grande. A Estação Nova só foi inaugurada 4 anos depois, em 1961. A nova estação de trens dinamizou o transporte de passageiros, oferecendo mais conforto aos usuários. A aposentada Letícia Guilherme Dantas era passageira frequente do trem. No auge dos seus 34 anos, foi chamada para trabalhar como atendente de enfermagem em Saboê do Ceará. Aceitou o emprego, fez suas malas e, com a esperança de ter sua independência financeira, saiu de Campina Grande, na Paraíba, para morar no sertão cearense. Os trilhos se tornaram íntimos de Letícia em suas viagens. Todo dia 1º e 15 de cada mês, ela fazia o percurso de Iguatu para Campina Grande para visitar a família. Eu vinha no dia 1º e voltava dia 2, que lá ficava sem ninguém. Aí vinha no dia 15 e voltava no dia 16. Eu ficava assim, só 24 horas aqui. Que era o tempo do trem ir pra lá e voltar. Aí eu vinha de madrugada e meu pai vinha me deixar aqui com ele e uma cachorrinha que a gente criava, que ela não me deixava. Quando ela saiu, o trem saía, ela fazia mó zoada. E todo dia que o trem passava, ela brigava com o trem. Eu gostava do trem. Era bem acessível o preço. Parece que era 3 vezes mais barato do que uma passagem de ônibus. E bem confortável, tinha boas alimentações, um restaurante enorme, com variações de alimentações. E o pessoal muito tratável, a gente era tão feliz nesse trem que só você vê. Letícia conta que quando o trem passava pelo sertão, a poeira invadiu os vagões. Depois de Icó, tem umas barreiras muito grandes, né? Aí quando o trem passava, parece que as barreiras tinham entrado, você não via quem estava dentro. Apesar do desconforto, a viagem era bem divertida e terminava em cantoria. Cantava muito de Nelson Gonçalves. Quanto mais longe dos teus olhos, meu amor, mais me atordoa o calor desta paixão. Estava certo em tua frase o inventor, longe dos olhos e perto do coração. A Estação Nova também oferecia oportunidades de geração de renda. O aposentado José Olinto era vendedor de balas na plataforma. A gente naquela época, a gente vendia água, cocada, amendoim, doce. Era uma vida tranquila, uma vida boa, uma vida que a gente ganhava um trocado, mas a gente sabia viver naquela época. Era uma vida que trazia muita gente para problema assim de vender e negociar. E era uma vida que isso aqui era cheio de gente. Estamos na Rua da República, no bairro do Centenário, em Campina Grande. Aqui moram antigos funcionários da rede ferroviária. Comecei na conservação e depois a bem de saúde. Aí me transferiram para sinaleiro na passagem de linha com cancela. Quando os carros vinham para os carros, quando o trem passava, para não acontecer um acidente, né? Outro antigo funcionário, Genival Barros, lembra da movimentação da Estação Nova. Vinha carro carregado com boi, que se Induré de Itabaiana,
Você ficava cheio mais de 200 boi, hoje pouco, cara, com licença, pouco. Era cheio aí, vinha um trem de saco, eu expliquei a ela, de Mossoró a Goiânia de Goiás. Ia subindo, 600 toneladas, não é moleza, porque era barato, né? A integração social promovida pela Estação Nova é lembrada pelo aposentado Antônio Everson. O espaço da estação era disputado pelas crianças. Isso aqui era o paraíso das crianças, mas era, ou seja, muitas brincadeiras que se fosse hoje meus filhos, né, eu não sei se eu tinha coragem de deixar. As mães nunca sabiam que a gente vivia aqui pegando morcego. O surfista de trem de hoje nasceu naquela época nas nossas brincadeiras, né? Isso aqui era o paraíso das crianças na época. Aqui tinha essa parte da frente, era uma verdadeira pracinha, as mães arrumavam os filhos no fim de tarde, traziam para passear. A Prefeitura de Campina Grande tem um projeto de revitalização da Estação Nova, mas não depende só dela. A Estação Nova ainda está sob a responsabilidade do IFAM, certo? Ali, para vocês entenderem bem, tem três entes envolvidos, a Transnordestina S.A., o IFAM e o DENIT. Geralmente, o prédio, por exemplo, o prédio da Estação Nova é com o IFAM, a linha está com o DENIT e trechos com a Transnordestina S.A. Então, assim, como eles não reativam, não tem operação, não se cuida. E se a Prefeitura também, assim, não pode despender recursos sem um projeto específico. A gente já tem projeto, hoje a gente até tem, de arquitetura que foi feito com a UFCG, em parceria com a UFCG. Agora, precisa que, primeiro, que isso seja repassado para a Prefeitura e que a gente consiga um financiamento, uma fonte de recursos para a gente fazer a restauração e requalificação da Estação Nova. A nossa produção entrou em contato com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, INFAEP, sobre a situação de abandono da Estação Nova de Campina Grande. A coordenadora do setor da arquitetura, Gabriela Pontes, falou por telefone que há um projeto em andamento por parte da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, para revitalizar a área e transformá-la em um centro cultural. E no próximo bloco você vai ver a entrevista com o historiador da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, Gervásio Batista, para conferir o que levou a chegada do trem até Campina Grande. Até você sabe quais os motivos que levaram à chegada do trem em Campina Grande? O que motivou a chegada dele? Pois é, Elton. Para responder essas questões, nós conversamos com o historiador da UFCG, Gervásio Batista. Veja agora os trechos mais importantes da entrevista. Veja bem, a ferrovia chega na Paraíba exatamente no comecinho dos anos 1880, portanto, né, a partir da capital, que era ainda a cidade de Paraíba, que hoje é a cidade de João Pessoa, né? Então, um trem parte da capital em direção a um lugar chamado Entroncamento, né, que é ali próximo à Cruz do Espírito Santo, e dali de Entroncamento o trem se bifurca em duas direções, uma em direção ao norte, até a cidade de Mulungu, e é criado, vamos dizer assim, o primeiro trânsito na Paraíba entre a capital e a cidade de Mulungu, isso em 1883. E ele bifurca-se também para o sul e cria-se um ramal entre esse lugar, Entroncamento, até a cidade de Pilar, que era ali a cidade de José Lins do Rego. Isso também em 1883. Um ano depois, em 1884, se estende um ramal da cidade de Mulungu até a Vila de Independência, que hoje é a cidade de Guarabira, né? Que, inclusive, esse trem, quando chega nessa região ali do Brejo, a primeira consequência imediata é praticamente esse trem no Brejo aqui da Paraíba, ele causa a morte de todo o comércio daquela região feita por Mamanguape, que era a segunda maior cidade da Paraíba, em que em alguns aspectos concorria até com a capital. Quando a ferrovia chega em Campina Grande em 1907, ela já chega como parte da Great Western. E a Great Western, quando chega a ferrovia em Campina Grande,
ela não é mais uma ferrovia, apenas uma ferrovia pequena de Pernambuco, do jeito que era a ferrovia paraibana, também pequena, e como também eram pequenas todas as ferrovias aqui dos estados da região. Geralmente, era uma ferrovia que partia do porto ou das proximidades do porto em direção a uma certa área de produção, que a gente chama de corredor comercial, que poderia ser do açúcar ou do algodão, pelo menos como itens principais, né? Em atendimento, evidentemente, às classes proprietárias, né? Que precisavam desse transporte moderno para baratear os custos, etc., né? Então, no ano de 1901, o governo Campos Salles, que era então o presidente, né, do Brasil, ele resgatou todas essas ferrovias, né, fez a encampação dessas ferrovias e, ao mesmo tempo que encampou as ferrovias que saíram da alçada inglesa, né, deixaram de ser ferrovias inglesas e passaram a ser propriedade da União, isso em 1901, que foi um processo que ocorreu entre 1901 e 1904, que foi entre Campos Salles e Rodrigues Alves, que foi o próximo presidente do Brasil. Então, quando houve esse processo de encampação, imediatamente essas ferrovias resgatadas, elas foram entregues sob arrendamento à Great Western. Aí é onde entra a ferrovia de Campina Grande. Pois bem, então Campina Grande, a estrada de ferro em Campina Grande, ela vem exatamente, digamos assim, na esteira do crescimento e do incremento da Great Western, ali no comecinho do século XX, né? Daí que ela vem, em 1907, né, é inaugurado um ramal de 82 quilômetros de Itabaiana para Campina Grande. O grupo aqui, que era capitaneado pelo Christian Lauritzen, né, que era um gringo, né, ele era dinamarquês, e que no século XIX, esse cara andando aqui por Campina, né, era uma espécie de mascate, e que andando por Campina Grande, na verdade, se deu muito bem nessa terra, né, porque o gringo caiu nas graças da filha de um dos homens mais poderosos aqui da terra, que era o Alexandrino Cavalcante, né, que era chefão aqui do Partido Conservador, aqui no tempo do Império, aqui em Campina Grande, né, proprietário de terras, né, era comerciante, proprietário de terras e escravos, era um cara muito poderoso aqui, o Alexandrino Cavalcante, inclusive daqueles Cavalcantes lá de Pernambuco, né, e que o gringo Christian Lauritz foi uma espécie de herdeiro, talvez o principal herdeiro vamos dizer assim, de todo esse cabedal político. E também, por que não dizer, um herdeiro econômico, já que o sogro dele era um cara muito rico. Tá certo? E o gringo, o Christian Lauritzen, se empenhou, né, muito, pessoalmente, inclusive, nessa tentativa de trazer o trem para Campina Grande. Na entrevista, o professor Gervásio revelou um detalhe curioso. Os comerciantes da capital não queriam que o trem viesse até Campina Grande. Ele explica os motivos. Para começar, os comerciantes da capital, da Paraíba, né, da cidade que hoje é a cidade de João Pessoa, eles não viam com bons olhos esse ramal de Itabaiana a Campina Grande. Eles achavam que a construção desse ramal Itabaiana-Campina Grande era a morte do comércio da capital da Paraíba. Eles advogavam que essa ferrovia a ferrovia de penetração para o resto da Paraíba, para o interior, se desse através de Guarabira, né, e de Guarabira entrando em direção ao Brejo, ou então através de Mulungu, que fica ali próximo de Alagoa Grande. Tanto é que em 1901 puxa-se um ramal de Mulungu para Alagoa Grande. Então eles advogavam que a ferrovia penetrasse pelo sertão, né, a partir de Alagoa Grande, passando por Alagoa Nova, de Alagoa Nova cortando aqui por dentro de Pocinhos e pegando aqui a direção do sertão. Na verdade, o que se queria era talvez isolar Campina Grande. No próximo bloco, você vai fazer uma parada num lugar cheio de cultura, boas histórias e grandes personagens. Você vai conhecer o Museu do Algodão. Não saia daí! Você
você vai conhecer agora um museu que conta a história do ciclo do algodão em Campina Grande. A reportagem é de Tyson Mitchell. O Museu do Algodão, em Campina Grande, leva o visitante a uma viagem no tempo. O museu temático foi inaugurado em 2001 e mostra em seu acervo documentos, fotografias e objetos que contam uma das fases mais importantes da história da cidade, o ciclo do algodão e a chegada do trem. Era de extrema importância o trem para o algodão. Campina Grande ia virar no mundo a segunda maior produção. O museu possui objetos como esta máquina de calcular da década de 20, uma máquina que perfurava os bilhetes do trem, o arado, um equipamento para descaroçar o algodão, uma grande régua que media a altura dos pés e muito mais. Símbolo do desenvolvimento social e econômico de Campina Grande, o algodão, também chamado de ouro branco, foi fundamental para a chegada do trem na cidade. O Museu do Algodão se localiza na rua Benjamin Constant, no centro de Campina Grande. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8 até o meio-dia, das 13 horas até as 17 horas e aos domingos, das 8 às 11. Para mais informações, você pode ligar para 3341-0603. Renata, você sabia que o trem trouxe progresso não só para Campina Grande, mas também para o distrito de Galante? E que o distrito se desenvolveu a partir da chegada do trem? Pois é, eu fui lá conferir essa história. A distância de Galante a Campina Grande é de 18 quilômetros. A estação do distrito, construída em 1907, era a última parada do trem antes de chegar à cidade. O historiador José Wellington de Souza Menezes disse que foi fundamental a chegada do trem para o desenvolvimento do distrito. O distrito de Galante ele surge basicamente a partir da passagem do trem, certo? Em 1907. Aqui só havia pouquíssimas casas e uma fazenda ali embaixo, no Major João Corrêa. Então, a partir da passagem do trem é que se constrói essa estação, depois o mercado público e, consequentemente, uma igreja. E nós sabemos que todas as cidades do interior do Nordeste surgem a partir de uma fazenda ou de uma igreja. Galante surge a partir de uma estação de trem, que agregou muita gente que vinha para cá, certo? Mas o mercado e a igreja. Então, foram três motivos assim que inauguraram o Galante, mas principalmente a passagem do trem por aqui. O distrito também foi testemunha de um dos maiores acidentes ferroviários da Paraíba. Foi por esses trilhos que no dia 13 de janeiro de 1970 aconteceu um dos acidentes mais trágicos na história da Paraíba. Estamos falando do acidente que ficou conhecido como Maria Caboclo. A funcionária pública Maria do Socorro Lisboa viajava no trem e conta como foi o acidente. A gente veio na primeira classe, porque minha família era ferroviária, então a gente andava na primeira classe, né? Foi a nossa salvação. Então, já perto de Galante, a gente sentiu o trem balançando. De repente ele balançou de uma forma que ninguém entendia que o trem não balançava tanto. Então, ele balançou como que fosse cair, mas parou. Quando ele parou, quando eu olhei pela janela do trem, estavam os outros trens tudo caído. E muito grito, muita fumaça, muita poeira, muita coisa, e o povo gritando, muito grito. E as pessoas, tinha pessoas embaixo do trem com a perna presa no trem, a parte de cima só de fora. Tinha um até que eu nunca esqueci, com um cigarro, que ele estava sem poder tirar, porque a mão também estava presa, não tinha como tirar. Desmaiado, pessoas desmaiadas, pessoas gritando. É horrível, uma situação muito feia. No acidente morreram 12 pessoas e mais de 150 ficaram feridos. Até hoje, não se sabe a causa do acidente. Hoje o trem é apenas uma lembrança na memória do distrito e a história de sua passagem é contada neste museu.
O trem ferroviário foi uma grande conquista para a história de Galante, que é olhado com outra vista, elevando de Galante a moral, incluindo-o na agenda cultural. O São João de Galante hoje é atração internacional, por ser de Campina Grande, um São João tradicional. Antigas emoções são renascidas e novas aventuras são vividas. A história do São João e do distrito citado está intimamente de novo com a história do trem ligado. Não dá para desligar o que na memória foi registrado. Galante e o trem e Galante. Desde a fundação que a história segue avante. Um constante vai e vem. Galante, o São João e o trem. Agora o trem está de volta ao distrito de Galante através da locomotiva do forró. Todo ano, durante os festejos juninos, o trem parte de Campina Grande para Galante, transportando os animados forrozeiros. Você sabia que o trem poderá voltar a circular em Campina Grande? A Prefeitura Municipal tem um projeto nesse sentido. Veja no bloco a seguir. O trem já representou muito para o desenvolvimento da cidade de Campina Grande. Porém, Renata, hoje as linhas férreas estão em completo abandono, mas elas podem voltar a ter utilidade. Pois é, a Prefeitura Municipal tem um projeto para usar a ferrovia, implantando sistemas de VLT, veículo leve sobre trilhos, para circular até as universidades no bairro de Bodocongó. Você sabe o que é veículo leve sobre trilhos, VLT? Não? Então vou lhe explicar. VLT é um pequeno trem urbano, geralmente movido a eletricidade. Produz menos poluição e barulho. Chega a uma velocidade média de 80 km por hora e o preço da passagem é mais barato que a do ônibus. Os veículos elétricos costumam circular nas regiões centrais das principais cidades do Brasil, dividindo o espaço com o tráfego. Os estudantes aprovam a ideia. Seria ótimo, né? Porque a gente já paga um custo muito alto com ônibus, que a gente tem que vir diariamente, nós estudantes tem que vir diariamente para a universidade, e seria bom, né, para a gente e também para os trabalhadores, os usuários, né? Eu gostei da ideia, porque realmente a gente está sofrendo alguns dias que vem muito ônibus lotado em horário de pico, e um transporte como esse seria uma ótima ideia para a gente. Seria uma boa ideia a implantação desse projeto aqui em Campina Grande. Eu acho que assim, a gente vai ser beneficiada bastante, porque tipo, a gente já gasta tanto aqui na universidade com preços da Xerox, com lanche, muita gente fica aqui durante o dia todo, então com esse negócio vai ajudar bastante. Vai melhorar muito, a locomoção vai melhorar, na questão não vai superlotar os ônibus, vai ter mais opções para se locomover. Nós conversamos com o secretário de Planejamento e Gestão de Campina Grande, André Agra, para falar sobre esse assunto. Havia uma intenção da Prefeitura de receber a linha no perímetro urbano de Galante, passando pelo Açude Velho até o Bodocongó, e a contrapartida nossa seria a gente fazer a manutenção da linha, para a gente começar a plantar a semente do modal ferroviário urbano. Inclusive, fizemos a solicitação formal à ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, para que venha para cá e a gente vai fazer a manutenção e a gente vai fazer o que a gente trabalha com o conceito de parque linear, que é a ocupação lateral com calçadas, ciclovias, com gramas, para a gente garantir no percurso do trem e a gente criando soluções provisórias de transporte até que exista demanda suficiente para garantir a viabilidade do VLT. Depois de várias tentativas por telefone e e-mail, com a Secretaria de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades em Brasília, não conseguimos informações sobre o andamento do projeto do VLT para a cidade de Campina Grande. Sobre o estudo enviado pela Prefeitura Municipal ao Ministério das Cidades, a nossa produção entrou em contato com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, para saber como estava o andamento da proposta. Em nota, o gerente de projetos, Marcel Alexandre, informou que o estudo da linha do VLT, ligando uma universidade pública ao centro de Campina Grande, não foi adiante devido a restrições orçamentárias da empresa. Aqui termina o nosso programa.
Muito obrigada por ter embarcado conosco nesta viagem pela história do trem na cidade de Campina Grande. Até a próxima! Até lá!